Esse é um trabalho da disciplina Educação e Interpretação Ambiental. Nome da campanha: Controle de Queimadas. Nomes dos discentes: Antônia Jaine Otávio Jales e professor Delcio Rocha. O fogo pode ter características naturais ou não. Natural, como raios, e não natural, como acidentes de trânsito, com materiais inflamáveis, guimbas de cigarro, entre outros. No entanto, outros fatores poderiam ser controlados ou evitados se fossem adotadas técnicas corretas para a realização de queimadas ou se fossem tomadas medidas de prevenção e controle de incêndios. Nesse sentido, a falta de informação acaba sendo uma das principais causas de incêndios. Além disso, apesar do uso do fogo ser uma prática legalmente permitida, acaba resultando em efeitos negativos, tanto para a saúde do homem quanto para o meio ambiente. A poluição do ar, o empobrecimento gradual do solo e a perda da biodiversidade são apenas alguns exemplos desses efeitos. Por isso, essa prática deve ser adotada somente em último caso e medidas alternativas devem prevalecer sempre que possível. É importante sabermos a diferença entre incêndio florestal e queima controlada. Incêndio florestal é todo fogo sem controle que incide sobre qualquer forma de vegetação, podendo tanto ser provocado pelo homem, de forma intencional ou negligência, e como por causas naturais, como raios. A queima controlada é uma prática agrícola ou florestal em que o fogo é utilizado de forma racional, isto é, com controle de sua intensidade e limitada à sua área pré-determinada, atuando como fator de produção. Esse é o triângulo do fogo. Se retirarmos qualquer um desses elementos do triângulo, não haverá ocorrência de fogo. Se retirarmos o calor, haverá um esfriamento. Se retirarmos o oxigênio do ar, o comburente, haverá um abafamento. E se retirarmos o combustível, que é um material inflamável, podendo ser sólido, líquido ou gasoso, haverá um isolamento. O comportamento do fogo nada mais é do que as características que os combustíveis apresentam ao se queimarem durante o avanço de um incêndio.
Em algumas situações, durante um incêndio florestal, o fogo pode se propagar por diversos meios, gerando diferentes tipos de incêndio de uma vez só. Avaliar essas situações é crucial para tomar a melhor decisão para combater o incêndio. Agora, iremos apresentar 9 técnicas de queima controladas. Mas antes disso, é importante observarmos alguns aspectos. Temos que ter ciência do objetivo da realização dessa queima, a avaliação preliminar da área, a preparação do terreno e a execução da queimada. Queima por empilhamento. Usado como objetivo de queima seletiva para eliminar restos de cultura, de exploração florestal, roças ou para limpeza de pastagem. O material a ser queimado é empilhado em montes ou leiras. Esse material, chamado de combustível, pode ser pesado, como troncos, galhos, ou leves, como plantas secas, capins. A vantagem desse tipo de queima é o maior controle, queima por partes, eliminação mais eficiente dos materiais. Menor dano ao solo, à fauna e à flora. As desvantagens nesse caso é o gasto com a limpeza prévia do terreno, gastos com o empilhamento e pouco aproveitamento da lenha. Falaremos agora da queima frontal, usado para o rebrotar do pasto, sem a queima total do material pesado. Tipo de combustível, leve e fino, as gramíneas. Observa-se agora as imagens de como é realizado a queima frontal. As vantagens da queima frontal é o menor tempo de queima, menor custo, menor dano à floresta e ao solo e aproveitamento do material. A desvantagem, maior risco de perder o controle, alta velocidade do fogo, dificuldade, a fuga dos animais.
queima em retrocesso é usada para limpeza de terrenos e restos de cultura. O combustível é tipo leve, são as gramíneas. A vantagem para a utilização da queima em retrocesso é a maior segurança, a queima, a maioria de combustíveis rentes ao solo, pode ser aplicado sobre regiões arbóreas, permite a fuga de animais. As desvantagens é maior tempo de queima, pode ser lenta, pode ocorrer a mudança de direção do vento durante a queima, e a queima mais danosa e a microfauna, flora e ao solo. Queima em flanco ou cunha. As vantagens é o menor tempo de queima, menor custo, menor danos à flora e ao solo, aproveitamento da lenha, alta versatilidade. As desvantagens é o maior risco de perda de controle devido à alta velocidade e dificuldade de fuga da fauna, queimadores com experiência para poder fazer esse tipo de aplicação e coordenação entre as equipes. Queima em faixas, usada para limpeza de terreno e renovação de pastos. O combustível, leve e fino, como as gramíneas. A vantagem de utilização desse tipo de queima, alta versatilidade, segurança e de fácil controle, a intensidade da queima pode ser regulada, permite a fuga da fauna. As desvantagens, necessita de pessoas com experiência, requer mais atenção de quem está realizando a queima não fica uniforme, os riscos de deslocamento dentro da área a ser queimada. Queima circular simples, usada para a queima de restos florestais, canas de açúcar, erradicação de pragas e renovação de pastos. O combustível, principalmente pesado. A principal vantagem é a alta versatilidade e fácil aplicação.
A desvantagem: grande coluna de convecção, não permite escape de fauna, maior experiência dos queimadores trabalhando em conjunto e grande risco de lançamento de fagulhas. Queima em circular com concentração de calor, usada para queima de restos florestais. Deve-se pensar em rotas de saída dos queimadores. Combustível, principalmente pesado. Vantagens: queima rápida, o combustível consome completamente. Desvantagem: exige pessoal com experiência para a coordenação da tarefa, alta coluna de convecção, não existe fuga para a fauna, alto número de queimadores, maior tempo de vigilância. Queima em U, usada para queima de cana e pastagem, ou para abrir aceiros. Público-alvo: em geral, difusão bastante utilizada, o combustível leve e fino, como as gramíneas. As vantagens: é fácil controle, permite fuga da fauna e queima rápida. As desvantagens: difícil realização em áreas irregulares. Queima no formato em L, usada para queima de cana e pastagem. O público-alvo é geral, a difusão é bastante utilizada, o combustível leve, fino, por exemplo, as gramíneas. As vantagens de utilização desse tipo de queima: fácil controle, permite a fuga da fauna e queima rápida. As desvantagens: difícil realização em áreas irregulares e não é recomendado para matas. Nas atividades agropastoris, o fogo é utilizado para preparo de terreno, limpeza e recuperação de pastagens, bem como na limpeza para o pré-corte dos canaviais e na queima de restos de culturas. Já na área florestal, a queima controlada é usada principalmente para preparo de terreno e redução de material combustível, embora possa ser usada também para eliminar espécies indesejáveis, controlar insetos e fungos, melhorar o habitat para a fauna e facilitar o acesso para o corte de madeira. As queimadas são autorizadas pelas secretarias de meio ambiente dos estados sob critérios técnicos, como aceros, por exemplo.
Ao receber autorização para a queimada, o proprietário da área é instruído sobre a melhor maneira de executar o trabalho. No planejamento e na execução da queima, é necessário considerar alguns passos. Como mostra aí na figura, o primeiro passo é a definição de objetivos, o segundo passo é a avaliação preliminar, ou seja, uma análise detalhada das condições do terreno. O terceiro passo é o plano de queima. O plano de queima é um documento para descrever todas as atividades que deverão ser desenvolvidas, os recursos requeridos e as medidas de segurança a serem adotadas. No plano devem constar especialmente os seguintes aspectos: descrição do terreno, técnica de queima e controle do desenvolvimento da queima, extinção e vigilância de brasas, medidas de segurança e recursos necessários de orçamento. O quarto passo é a preparação do terreno, ordenamento do material, aceiro, setorização, acessibilidade no interior e medidas de segurança. O uso do fogo provoca prejuízos ambientais, econômicos e sociais, embora possa ser considerado uma ferramenta barata que colabora com o progresso de toda a humanidade e uma fonte de energia desde a pré-história. Atualmente a gente tem soluções para a subsistência dessas famílias que usam a queima, em pequenas áreas para a composição de seus roçados. E também vêm sendo estudadas e desenvolvidas medidas, em todo o território nacional e também no mundo para evitar o uso do fogo. Essas alternativas são rotação de culturas, reflorestamento, pastejo misto, adubação verde, entre outras, como por exemplo a silagem, sistemas agroflorestais, compostagem, agricultura orgânica, etc.